Nós temos sido fragmentados por nós mesmos. E hoje, aqui, a oração, a ação fraterna, a confraternização, que é o ato de fazer as pessoas sentirmos as pessoas como nossos irmãos, é a maneira de colar os caquinhos, de reintegrar aqueles que estavam fragmentados. Essa é a nossa intenção com a nossa fraternidade, com a nossa comunidade do Oração-Ação, na qual temos a alegria de acolher todos vocês. E vocês também têm toda a possibilidade de acolher a todos os outros que estão aqui e a todos os outros que você entender que possa fazer sentido, compartilhando, convidando outras pessoas para fazer parte. Integração é a palavra do momento. Há uma passagem muito interessante num dos livros de André Luiz, Ação e Reação, em que André Luiz tem a oportunidade de falar com um altíssimo instrutor espiritual e num intervalo entre várias atividades, porque trabalha-se muito no plano espiritual, André perguntou ao instrutor, Sanzio é o nome dele, afinal de contas o que era o bem e o mal. E o instrutor, mostrando uma qualidade ignorada por grande parte das pessoas, que é a simplicidade, respondeu assim: vamos deixar de lado todo o arcabouço teológico, filosófico, teórico criado pelos homens? Vamos ser práticos. Para discutir o mal e o bem, é fundamental reconhecermos que todos buscam o bem. Todas as pessoas na Terra só querem o bem. Na prática, é isso. O que diferencia o santo do criminoso, o buscador da luz do buscador das sombras, é que o bem que o criminoso, que o corrupto, que o malvado busca, o bem que ele busca é o bem exclusivo, é o bem dele que exclui todos os demais. O bem individual que exclui o bem de outros, que exclui o bem geral, é o que nós podemos chamar de mal. O bem verdadeiro é aquele bem que é bem para todos. Essa definição é maravilhosa e desafiadora. Confronta toda a imagem que nós mesmos cultivamos de nós mesmos. Nós, por exemplo, achamos que por fazermos muita oração, nós estamos do lado da luz, no lado do bem. Mas se a nossa oração, quando há uma prova de Enem, nós rezamos pelo nosso sobrinho, pelo nosso filho, pelo nosso neto, se quando temos um parente adoecido, nós rezamos por ele e não por outras pessoas, nós estamos agindo como o mal age. Nós estamos agindo exclusivamente, excluindo todos aqueles que não são do nosso sangue, que não são do nosso parentesco, que não são da nosso círculo de amizades, que não são da nossa ideologia, do nosso partido, da nossa raça, da nossa religião. Há uma passagem luminosa em que, estando com um grande sofrimento na sua família, Chico Xavier não encontrou mais o que fazer a não ser chorar. E estando ele em lágrimas, apareceu-lhe o seu guia espiritual, Emmanuel, perguntando o que estava acontecendo.
Quando ele explicou os fatos, quando ele tentou explicar os fatos, Emmanuel falou, não, os fatos nós já sabemos. Tudo o que está acontecendo, estamos ajudando de inúmeras maneiras daqui do plano espiritual. Eu quero saber por que você está chorando. E ele tentou novamente explicar a situação, ele falou, mas e Emmanuel falou, a situação eu já sei qual é, eu quero saber apenas por que você está chorando. Porque todos os dias, Chico Xavier, ou pelo menos todas as semanas, você atende centenas de necessitados, centenas de sofredores lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Você ouve a situação de todos e não se desespera. Você ouve a situação de todos e não se desequilibra. Você ouve a situação de todos e não chora. Por que você está chorando? Você quer me dizer, Chico, que a dor do Souza, dos Almeida, é menor, é menos importante do que a dor do Xavier? Olha o questionamento de Emmanuel. Chico disse que só pôde engolir o choro, recolher-se, reequilibrar-se diante do chacoalhão e da advertência de Emmanuel. Veja como isso se integra nessa nossa questão. Não é? Tudo e todos que se aproximam de nós têm uma razão especial. A lei de atração faz com que venha para as nossas vidas pessoas que passam por situações que, se nós aceitarmos o convite de sermos solidários, de sermos empáticos, de sermos servidores dessa pessoa, nós vamos aprender muito sobre os nossos problemas. A lei de atração, a lei de sintonia, ela é fantástica porque ela faz isso conosco. Quando a gente fala, quando mais eu rezo, mais a assombração aparece, querendo dizer dos problemas que vêm à nossa volta, tenhamos a certeza de que todas as situações, todas as pessoas que nos rodeiam são espelhos colocados ao nosso lado para nós refletirmos, para nós, olhando para elas, enxergarmos a nós mesmos. É fantástico descobrirmos isso. É uma oportunidade única de nós pararmos o queixismo, o criticismo, a mania de brigar com a vida, para aceitarmos as dores, as situações, as pessoas como remédios e lições que elas verdadeiramente são. Hoje viemos continuar as preces contidas lá a partir do item 77. Hoje nós vamos para a prece do item 80 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é o último capítulo, tem por título Coletânea de Preces Espíritas, e o item 77 tem como título Preces pelos doentes e pelos obsidiados. E por que nós iremos fazer preces para os doentes e para os obsidiados? Exatamente pelo que a gente conversou até agora. Porque os doentes e os obsidiados que estão à nossa volta, os próprios influenciadores espirituais, os próprios obsessores que nos atingem, eles foram atraídos pela lei de sintonia, eles foram atraídos pela lei de atração, eles são espelhos preciosos
E ao nos dispormos a servir a essas pessoas, a essas individualidades que estão à nossa volta, nós aceitamos o convite do espelho. Na vida concreta, quantas vezes nós já nos saímos à rua sem aceitar o convite do espelho e vamos com uma camisa social mal abotoada, vamos com uma camisa pelo avesso, vamos com o penteado, o cabelo despenteado e várias outras desarmonias. Por quê? Porque não refletimos, não aceitamos o convite do espelho. Aqui hoje, nós nos propomos a aceitar o convite do espelho espiritual, que são os doentes e os obsidiados à nossa volta, incluindo a doença e os obsessores que estão nos rodeando. Isso é aceitar o convite de reflexão da vida, ao invés de brigar contra os dirigentes políticos, contra os parentes com os quais temos diferenças, os colegas de trabalho, os vizinhos de prédio. Ao invés de brigar com a vida, nós fazemos uma pergunta profunda: o que a vida está querendo me ensinar e me curar com essas presenças? Qual o sentido profundo em razão do qual essas presenças foram atraídas para nós? Deixar de brigar com os outros e brigar com a vida para passar a remar a favor da correnteza é fazer a nossa vida fluir, o nosso esforço ser recompensado. Você topa? É isso que nós faremos hoje, lá no item 80, em que Kardec faz uma breve oração por todos aqueles que querem se dispor a ajudar doentes e obsidiados. Nós hoje, então, vamos imaginar a multidão de doentes e obsidiados, já que o fenômeno da influência espiritual se propagou por toda a Terra. Estamos todos muito mais sensíveis que nunca e o mundo espiritual muito mais assediador do que jamais esteve. Estamos no meio de várias pandemias juntas, da influenza, da Covid e entre outras. Então, a possibilidade que tem de estarmos doentes e obsidiados é quase 100%. E a maneira mais robusta, mais profunda de nós nos tratarmos, nos curarmos, é oferecendo a nossa ajuda aos outros. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é estimulando a transformação, o aprendizado e a cura dos outros, que nós seremos apoiados em nossa transformação, em nosso aprendizado, em nossa própria cura. Que assim seja. Então, vamos fazer a oração do item 80 do capítulo 28. Que é uma oração para ser pronunciada por aqueles que querem ajudar os doentes e os obsidiados. Meu Deus, se dignai-vos servir de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade. Porque tenho fé em vós, mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos se associarem ao meu fluido, ao meu melhor fluido, ao meu mais luminoso fluido, a fim de que o transmita a este doente, a este obsidiado, afastando de mim todo o pensamento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que poderia alterar a pureza
dessas energias que agora eu emano. Esta é a oração que Kardec, sob a inspiração de elevados amigos espirituais, nos propõe e que nos possibilita a imagem de cada um de nós, sozinhos, transformarmos-nos num vulcão de luz que, associado a cada um dos outros vulcões que aqui conosco expelem, emanam luz, fazem esse jorro de luz individual e integrado, se elevar aos céus e, sujeitos à ação dos ventos, na figura dos médicos, dos socorristas espirituais, façam essa nossa energia, esse nosso melhor fluido se disseminar por toda a Terra, entrar nas casas mais pobres e mais ricas, nos hospitais e naqueles que não conseguiram entrar nos hospitais, em todas as partes, em todas as classes sociais, em todas as raças, em todos os países, que chegue a nossa energia manejada, trabalhada pelos socorristas e assim transformada no melhor fluido, no melhor remédio, na maior e mais profunda solução para a doença de cada um dos doentes, para o fortalecimento e a elevação da vibração de cada um dos obsidiados da Terra. Que assim seja para os outros e para nós, que assim seja no Brasil e nos outros países, que assim seja para o nosso sangue e para aqueles que nos são estranhos, que assim seja para toda a humanidade. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês, de realizarmos esse tratamento. Assim, na terra como no céu, assim fora como dentro, assim no corpo como na alma. Muito feliz, integrados com vocês. Não esqueçam, compartilhem essa live, porque ela pode realmente servir a milhões de pessoas que hoje se encontram doentes e obsidiados. Que assim seja para vocês e para mim. Transbordemos a luz que recebemos do alto. Grande abraço, até a próxima.